Seja bem-vindo a mais um Abrindo o Livro. A literatura espírita é rica e vastíssima, tão vasta que hoje é impossível dar-se conta de ler tudo aquilo que já foi produzido em relação ao espiritismo. No movimento espírita tem-se, de certa forma equivocadamente, privilegiado a literatura psicográfica, aquela que um ou mais espíritos produzem através de um ou mais médiuns, em detrimento daquelas obras cuja proposta é investigar, estudar, analisar as diferentes facetas do espiritismo do ponto de vista religioso, filosófico ou científico, de autoria dos estudiosos mais diversos. Aqui no canal Espiritualidade Necessária, através do Abrindo o Livro, tentaremos manter um equilíbrio ao comentar e divulgar a literatura espírita, tentando colocar na balança, né, as obras psicográficas, de um lado, e as obras oriundas de estudos, de pesquisas, de elaborações intelectuais de pessoas encarnadas, que merecem destaque. E a obra que apresentamos hoje intitula-se O Reino, e é de autoria do professor, escritor, poeta, pensador, filósofo José Herculano Pires, que viveu entre 1914 e 1979 e que possui mais de 80 títulos publicados. E nos comprometemos aqui neste espaço a dar conta, pelo menos, das suas obras mais relevantes, mais fundamentais para o pensamento espírita. José Herculano Pires, como poucos o fizeram aqui no Brasil, dedicou a sua vida, entre outras coisas, a pensar a doutrina espírita. Ele foi, inclusive, elogiado pelo Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, dizendo que Herculano Pires foi o melhor metro que mediu Kardec, né? Querendo dizer que Herculano Pires conseguiu penetrar de forma profunda no pensamento kardeciano, naquilo que Kardec alinhavou em linhas gerais, fundamentando e codificando a doutrina espírita. Nesta obra em específico, O Reino, que é um pequeno livro, ele mesmo apresenta no prefácio o livro como no diminutivo, né, como sendo um livrinho. Nessa obra em específico, ele faz uma breve reflexão na forma de um diálogo reflexivo acerca da proposta fundamental de Jesus, que é o estabelecimento do reino de Deus. Daí o nome da obra, O Reino. O livro é dividido em 8 capítulos, que começam com um capítulo intitulado A Proclamação e vai até o capítulo final, que é o 8º, intitulado Tese do Reino. E do primeiro ao último capítulo, ele procura dissertar e convidar-nos a entender o que Jesus quis dizer quando, no Sermão da Montanha, nos recomendou que procurássemos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, que o demais, que o resto nos seria acrescentado, nos seria dado em acréscimo. Ele faz esse apontamento no prefácio,
e explica que o seu livrinho não é um manual do reino, como talvez o título indicasse, ou a própria condição do livro, por ser um livro de bolso, pudesse fazer supor, mas que se trata então de uma reflexão sobre o que Jesus entendia ao proclamar, ao anunciar, ao ensinar o seu reino. Procura dimensionar o reino proposto por Jesus, né, fazendo um estudo dos meios que nós temos ao nosso alcance para conseguir atingi-lo. E no final do prefácio ele faz uma afirmação muito interessante, que é de que o caminho do reino parte do coração de cada um e se estende aos outros e ao mundo exterior. Nisso, ele apresenta então as linhas gerais do que ele vai desenvolver ao longo do seu pequeno livro, né? Fazendo referência sempre ao fato de Jesus ter anunciado o reino, mas ter explicado também que este reino se encontra tanto dentro da criatura quanto fora. Ele é ao mesmo tempo imanente e transcendente ao ser. Logo no primeiro capítulo, intitulado A Proclamação, é interessante ele usar esse termo, né? Na história do Brasil, por exemplo, nós temos a proclamação da independência, quando Dom Pedro acaba, no processo da independência, rompendo os laços que vinculavam o Brasil enquanto colônia à sua metrópole, Portugal, proclamando então uma nova ordem política no país. Temos também, um pouco mais para frente na nossa história, proclamação da República, quando Deodoro da Fonseca, então, rompe com o Império e proclama a República, estabelecendo então uma nova ordem política para o país. Então é interessante o Herculano Pires dar ao título do seu primeiro capítulo esse termo, né? Usar como título do seu primeiro capítulo esse termo, a proclamação. Né? Ele começa o seu texto assim: era uma vez um jovem carpinteiro que fundou um reino. Ele começa assim. Então ele está falando da proclamação do reino de Jesus na terra durante as suas pregações aqui. E logo no curso deste primeiro capítulo surge a interrogação: mas poderia um carpinteiro fundar um reino? Fazendo alusão à condição de Jesus como filho de José, ser também um carpinteiro, seguindo a tradição paterna, até dar início, né, à sua missão espiritual. Né? Então, como era tradição na Palestina de então, né, o filho seguir os passos do pai, possivelmente Jesus teria sido um carpinteiro, aprendido os ofícios da carpintaria, e José Herculano Pires faz esse questionamento: poderia um carpinteiro fundar um reino? E aí dá início ao desenvolvimento de toda a obra, fazendo referência principalmente às contradições em que nos encontramos, né? Dos interesses espirituais, né? Estarem numa condição de subalternidade em relação aos interesses materiais. Sabemos que somos um espírito no corpo, mas sabemos que somos um espírito. Então precisamos equilibrar a nossa vida na busca das coisas materiais,
mas também na busca das coisas espirituais que muitas vezes ficam de escanteio, ficam em segundo plano. E ao longo do seu livro, então, Herculano Pires vai fazendo uma série de reflexões muito pertinentes. Pretendemos até organizar um pequeno ciclo de estudos deste livro, porque ele encerra alguns pontos bem importantes e que precisam ser clarificados, porque Jesus, embora lance as bases do seu reino na terra, ele enfatiza no diálogo que mantém com Pôncio Pilatos, quando é acusado de tentar estabelecer uma rebelião entre os judeus, criando um reinado, um novo reinado na Palestina, se contrapondo, portanto, ao poderio romano, que é a acusação que vai levá-lo à crucificação. Jesus, com muita segurança e tranquilidade, afirma que o seu reino não é deste mundo. Então nós temos uma série de considerações e de reflexões a fazer a respeito, e que José Herculano Pires faz com muita propriedade ao longo da sua obra, analisando a ideia do reino de Deus, tanto dentro quanto fora da criatura, buscando uma vida de justiça, de equidade, de harmonia social, que nós ainda não temos. A nossa civilização, predominantemente cristã, de forma paradoxal, vive consoante os princípios cristãos, está afastada disso. Uma sociedade que se diz cristã não deveria permitir que nenhum dos seus membros passasse fome, passasse necessidade, enfrentasse toda sorte de abandono, de marginalização, como a nossa sociedade cristã o faz. Então é uma das contradições, um dos paradoxos do mundo contemporâneo, do mundo cristão como um todo, e desde as suas origens, que afirma algo, mas não faz, não realiza, não pratica. Selecionamos um pequeno trecho lá no finalzinho para ler, a fim de dar uma ideia um pouco mais ampla do que Herculano Pires apresenta nesse seu livro. O reino de Deus está acima da sociedade de classes, do mundo injusto de ricos e pobres, das competições políticas e econômicas. O reino de Deus está dentro de nós, na aspiração divina da justiça e do amor, que é o próprio reflexo de Deus na consciência humana. E estando em nós, está acima de nós, como um arquétipo divino das almas, arrebatando-as para uma vida superior, elevando-as para Deus. O cristianismo, em espírito e verdade, não se deixa prender nas tenazes de nenhum dilema da lógica humana. Ele é, em si mesmo, a resposta a todas as nossas inquietações e a todas as perplexidades dos séculos. E continua, encerrando o seu livrinho com o que ele chamou de Decálogo do Reino, que são um conjunto de 10 sugestões para refletirmos, pensarmos, trabalharmos, edificarmos o reino de Deus dentro de nós e fora de nós. Nós, que nos asseveramos cristãos, temos um compromisso muito grande
entender qual era a proposta de Jesus, principalmente quanto ao anúncio do seu reino, e principalmente a realização dessa proposta em nossas vidas, de modo a compartilharmos o nosso entendimento do reino e as nossas realizações no sentido de construí-lo com aqueles com os quais convivemos. Vale a pena ler esta obra do professor, filósofo, poeta, escritor José Herculano Pires. Lembrando que abrir um livro é abrir a alma ao amanhecer de novas possibilidades de entendimento, de compreensão. É abrir a janela do nosso ser ao sol do conhecimento, do saber, da compreensão. Até mais.